Bom, pessoal, boa noite. Essa aula é referente à apresentação da monografia. Pessoal de Boqueirão, dia 14. Né? Pessoal de Nossa Senhora de Nazaré, dia 21. Ok? Agora nós vamos mostrar aqui o modelo e como inserir os dados da monografia no modelo de apresentação. Até o final do mês, eu quero que vocês enviem para mim já o modelo, o slide da apresentação. Porque antes de dar o ok, eu tenho que verificar como está a apresentação. Tá certo? Então, aqui eu vou mostrar como fazer, inserir, né, esses dados nos slides. A apresentação será online, né, utilizando o Zoom. Fui hoje com a coordenação conversar sobre. A coordenação estava querendo que vocês viessem até o polo de Campo Maior, mas como não é possível, faremos online. E até o dia, vamos dizer assim, bem antes, assim, uns 10 dias antes, no dia 14, eu vou fazer o cronograma das apresentações. Eu vou fazer o cronograma e vai iniciar às 8 horas da manhã e irá finalizar provavelmente às 12. Não sei porque o tempo a gente pode ser que mude, altere alguma coisa, algum problema técnico, tudo pode acontecer, né? Cada aluno terá 10 a 15 minutos para apresentar o trabalho. E depois será, vamos dizer assim, entre aspas, ter o julgamento da banca, né? Vamos dizer assim. E a banca irá avaliar o seu trabalho. Não se espantem se a banca conversar muito sobre o trabalho de vocês, porque é normal. Numa banca de TCC, quando é presencial, o aluno apresenta em 15 minutos, 20, mas é meia hora ou mais só da banca falando do trabalho da pessoa. A pessoa pensa, leva logo um susto, pensa que vai tirar um zero, mas é normal, que eles estão ali para contribuir com o trabalho. Mas, professor, eu fiz o trabalho e o senhor olhou e disse que estava ok. Sim, para mim estava ok. Mas cada professor tem uma avaliação diferente. Pode ser que uma coisa que eu não vi, eles vejam e precisa melhorar. Eles vão fazer as sugestões e vai caber a mim e a vocês fazer as alterações ou não. Então, depois a gente vai ver isso. E até o final do mês, eu quero que vocês todos enviem o trabalho. Por quê? Porque a banca tem que ver o trabalho antes, né? Para fazer as anotações. Tá certo? Então, para fazer leitura também. Né? Você não faz uma leitura da monografia, né, de uma hora para outra. Precisa um tempo. Tá certo? Então, a banca já tem uma professora da casa que irá compor, então procurando outra ou outro para compor a banca. Tá certo? Então, até o fim do mês, mandem o trabalho para eu enviar para a banca. Certo? Então, não se preocupem que a professora, então, eu não sei compartilhar o slide no Zoom. Não se preocupe. No dia da defesa, eu coloco todos
na ordem, eu mesmo compartilho. Você vai só ler e explicar o seu trabalho. Tá certo? Então, não tem problema nenhum. Caso o uso da tecnologia. Então, o uso da tecnologia, você com o celular, você apresenta o seu trabalho. Tá certo? Então, vamos colocar aqui o modelo do projeto, de modelo da apresentação da monografia a seguir. Então, é um trabalho simples, é bem rápido. Né? Pessoal de Nossa Senhora de Nazaré, eu acho que tem alguns de Boqueirão que fizeram um trabalho pesquisa de campo. Então, terá as alterações. Quem fez pesquisa bibliográfica é seguir esse modelo aqui. Quem fez pesquisa de campo, a metodologia vai ser diferente, claro, e vai inserir a trabalho de campo, o local da pesquisa, e também as análises dos dados. Quem fez campo tem as análises. Então, no caso de quem fez a pesquisa somente bibliográfica, vai se ater mais ao referencial teórico, mais aos capítulos, né, que vai dar mais ênfase. Quem fez trabalho de campo vai dar ênfase ao campo, às entrevistas, às respostas dos entrevistados. Tá certo? Então, eu vou explicar já aqui quando a gente chegar na metodologia. Então, no título da monografia, você só vai pegar o seu título e colar aqui. Não tem erro. Copiou o título, seleciona esse aqui e cola o seu título aqui. Só qual é o tamanho dos slides? Ó, o título está aqui 36. Não tem problema não. Se ficar muito grande, porque às vezes você tem um título bem grande, você diminui a letra. Não tem importância não. E no texto, né, na justificativa, o problema e os outros, coloque pelo menos 24. 24, 28, o tamanho, para ficar legível. Né? Se bem que com a tecnologia fica muito melhor de se visualizar do que no data show. Né? Então, coloquem 24, 28. Então, você copia, cola o seu título aqui, coloca o seu nome, tá certo? Aqui no lugar de autora ou autor. Então, caso seja autora, só substitui aqui, tira esse parênteses, porque autor, deixa só o autor. Autora, acrescenta o A. Né? Não vai deixar, porque às vezes a pessoa deixa o parênteses. Né? Eu coloquei só para dizer que tanto masculino como feminino. Então, autora ou autor. E deixa o orientador. Coloca sua cidade e o ano. Né? No problema, do mesmo jeito. Você vai lá no seu... Eu vou até pegar aqui. Você vai lá no seu problema. Eu peguei uma monografia aqui. Vou mostrar aqui. Por exemplo, esse parágrafo todo aqui é o problema. Eu só coloquei a pergunta. Tudo bem. Você pode colocar, né, só a pergunta. Né, você copia. Por isso que eu falei, tem que ter o problema na pesquisa. Mas eu não coloquei o problema. Lá na sua introdução deve haver o problema. É uma curiosidade para você responder ao longo do seu trabalho.
O trabalho científico ele começa com a curiosidade, então é uma pergunta. Então você cola aqui. Só terminar de colar. Pessoal, como é que eu faço? Sim, pessoal, na hora da banca. Na hora da defesa, você, claro, bom dia, né? Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da banca. Meu nome é tal. O nome do meu trabalho, o título do meu trabalho é esse. O meu nome é esse. E o orientador é esse. Bem no início da apresentação. Decidi falar. Claro que você tem que ser polido. Vivemos em uma sociedade e temos que ser polido. Agradecer a presença, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Aí eu passo, você pede, pode passar o slide. Aí eu passo o slide. Aí você, ó, o problema, né, a questão problema da minha pesquisa é esse. Você vai lá na sua introdução e cola o seu problema. Então, percebendo, então você tem que, se você fez o trabalho, você sabe falar sobre ele. Então, a escola, como por exemplo aqui, essa é a questão problema. Pode ser que tenha mais de um problema, dependendo do trabalho. A escola geralmente não está preparada para receber a criança com esse transtorno, né, do autismo. Com isso, há vários, né, desafios para a gestão enfrentar. Como estarem preparados? Então, você pode argumentar falando que as escolas, com essa pergunta, né, as escolas, na maioria delas, não estão preparadas para receber esse tipo de criança. Não tem estrutura física e, às vezes, muitas vezes, não tem estrutura pedagógica. Então, você deve falar. A pessoa, vou só ler. Tá. Não vou obrigar ninguém a falar. Mas o seu trabalho, né, ele é composto pelo que você escreveu e pelo que você apresentou também. Você tem que mostrar segurança no trabalho, né? Aí vai depender da banca. Né? Tem banca que aceita, tem banca fala assim, ó, sua apresentação, né, você não demonstrou um pouco de segurança, né? Mas tem banca que a pessoa, às vezes, somente lê e dá, pelo trabalho, né, tira uma nota boa. Mas, é assim, o bom seria de você falar um pouco. Principalmente no problema justificativo da introdução, né? Então, a justificativa. Pessoal, o que eu pego lá? Você pega a sua justificativa. É simples. Copiou, colou aqui. Vou lá na minha justificativa, vou lá na introdução. Então, essa primeira parte tem toda na introdução. Né? Então, pessoal, mas a minha justificativa tem mais de um parágrafo. O que eu faço? Pegue só um. Pegue um importante, porque não encha de texto o trabalho. Porque fica cansativo. Né? Vamos dizer aqui que esse aqui é a justificativa. O tamanho de texto tá bom, o parágrafo tá bom. Aí você lê a sua justificativa e explica um pouco sobre o seu trabalho. Tá certo? Pessoal,
Às vezes a pessoa pensa que é copiar as coisas, todas as coisas do trabalho e jogar na apresentação. Não. A apresentação deve ser enxuta, objetiva. Então você copia lá a sua justificativa, um parágrafo tá bom, pequeno, e coloca aqui. Você complementa o que você colocou aqui com suas palavras, bem rápido. É como se fosse um seminário, não tem diferença. Mesmo jeito. Seminário, se você somente lê o seminário, o professor já disse, você só leu, né? Um seminário bem feito, você fala um pouco, né? Terminou a justificativa, pede para eu passar o slide. Eu passei o slide. Passei. Os objetivos. Ou você coloca o objetivo geral e específico só no slide só, ou você coloca o objetivo geral aqui e os objetivos específicos em outro slide. Tá só no ponto de você colar. Copia o seu objetivo geral e cola. Aqui você não precisa falar. A maioria das vezes o objetivo é só o objetivo da pesquisa. Bom, pessoal, então os objetivos. O objetivo geral é analisar a importância disso e daquilo. E os objetivos... Pode passar, professor. Aí eu passo. E os objetivos específicos são verificar, observar, identificar, você ler o seu objetivo, seus objetivos. Não precisa focar, explicar, porque os objetivos são autoexplicativos. É o intuito da pesquisa. Então, seu intuito é esse. Aqui. Aqui é bem pessoal. Referencial teórico. Tem duas maneiras. Na verdade, tem três. A primeira é você colocar somente os tópicos do seu referencial teórico. O título e os subtítulos um abaixo do outro. Então, você fala assim, ó, o referencial teórico é composto por capítulo 1, que se intitula Isso e aquilo. Dentro desse capítulo, eu vou abordar isso fala sobre aquilo. Você fala o que tem naquele capítulo 1 e é dividido em 1.1. Aí você lê o seu subtítulo e fala um pouco dele, lê o outro subtítulo, fala o que tem dentro dele e o outro subtítulo fala o que tem dentro dele. Sabe, pessoal, então não preciso colocar muita coisa? Não, porque a banca já leu o seu trabalho. Você não vai jogar um monte de coisa aqui. Eles já leram. Sabe o que tem dentro? Querem saber como você vai apresentá-los. Tem dessa maneira e tem outra maneira. Para quem vai fazer pesquisa bibliográfica, somente pesquisa bibliográfica, eu indico você colocar algum texto aqui entre os tópicos que explique o capítulo. Por exemplo, tipo meu capítulo 1, o título é esse, e você aqui dentro coloca um texto pequeno e você explica aquele texto. Coloca uma citação que identifica aquele capítulo. Pode colocar uma citação também. Pequena. Entendeu? Tá certo? Colocando um texto ou umas citações. Uma citação para cada tópico já está bom. E você explica aquela citação, o que tem dentro do corpo do texto. Certo? Outra coisa. Outro modelo. Você coloca o título do capítulo e embaixo você coloca os tópicos do que fala cada, vamos dizer assim, aquele capítulo. Por exemplo, capítulo 1 ele aborda isso e aborda isso. Você coloca aqui entre tópicos, né?
Então, você está dizendo que o capítulo... Aí você vai lendo como faz seminário, né? Você lê aquilo que você escreveu e explica com suas palavras. Juntamente com a ajuda dos autores. Então, tem um benefício também. A tecnologia vai trazer um benefício também. Por quê? Só entre nós aqui. Você pode levar a colinha aqui, ó. Sua colinha aqui você está apresentando e tem sua colinha aqui em cima da sua mesa. Você vai falando e vendo o seu lembretezinho aqui que você rabiscou aqui. Entendeu? Então, há esse benefício. Porque na apresentação, na monografia, você não leva nada, não. Você vai só com a cara e a coragem. Com o conhecimento que você estudou aquele trabalho todo. Você fez, então você sabe falar. Mas na apresentação você pode ter esse benefício do papelzinho, do lembrete, do seu trabalho em cima da sua mesa, você apresentando virtualmente. Não tem problema nenhum. Então você escolhe texto nos capítulos, entre os tópicos, né, do capítulo, citações, ou então um esqueminha, né? Tópicos, mini tópicos dentro do tópico maior, que é o capítulo. Depende de vocês. Né? Só não encha muita coisa. Tem gente, teve uma apresentação, ainda bem que eu olhei antes. Orientando que ela colocou o capítulo, ela botou o referencial teórico todo no trabalho do projeto, né? Que eu estava apresentando a defesa de qualificação do projeto. Todo o referencial teórico no trabalho. Isso aí cansa. Você vai passar a noite todinha ou o dia todinho lendo aquilo. Cansa. Tá certo? Então, vocês vão ter 10 minutos, 15. Então, é essencial. Pouco a apresentação mesmo, poucos tópicos. E com as suas palavras, você complementa rapidinho ali. Dá para fazer o seu trabalho. Certo? Metodologia. Para aqueles que vão fazer a pesquisa bibliográfica, vocês irão dizer, né? Aqui, a pesquisa, né, foi uma pesquisa bibliográfica com a utilização, né, de artigos, livros e alguns autores que contribuíram para essa pesquisa. Você pode colocar os autores também. Alguns autores, por exemplo, Soares, 2000, no ano de 2000, né, que é a publicação dele. Vieira, 1999. Né? Aí assim por diante. Você pode colocar alguns 3 ou 4 autores que contribuíram para a execução do trabalho. Sendo a pesquisa somente bibliográfica. Aqueles que fizeram pesquisa de campo, você vai dizer aqui, né? Tipo da pesquisa. O jeito do projeto eu não separei. Qualitativa, descritiva, de campo, local da pesquisa, né? Escola municipal, alguma coisa. E alguns fizeram. Não sei se Boqueirão fez algum, não estou lembrado aqui, mas Nazaré tem, Conselho Nazaré, alguns fizeram pesquisa de campo. Sujeitos da pesquisa, você vai dizer, foram tantos professores, 5 professores, né? E os instrumentos de coleta de dados. Como você coletou esses dados? Nós estamos em pandemia.
Sim, como foi? Foi um questionário. Questionário, né? Esse questionário foi via o quê? Via WhatsApp? Coloque. Foi uma entrevista? Como foi essa entrevista? Foi mesmo presencial? Videochamada? Certo? Então, aqui é para quem fez pesquisa de campo, que é mais detalhado. Quem fez a pesquisa bibliográfica, somente bibliográfica e os autores. E depois da metodologia, já passa para a conclusão ou considerações finais, para quem fez pesquisa bibliográfica. Para quem fez pesquisa de campo, vai ter um tópico a mais, que são as análises dos dados. Se você coletou os dados, você terá que analisar eles aqui. Você fez em forma de quadros? Coloque os quadros. Você fez em forma de perguntas separadas? Coloque as perguntas juntamente com as respostas dos entrevistados. Você fez gráficos? Coloque os gráficos. Então, isso vai depender de quem fez pesquisa de campo. Se eu não fiz, então você já pula para conclusão. Na conclusão, não pegue toda a sua conclusão e jogue aqui, não. Pegue só um parágrafo, que seja ou um ou dois, no máximo, pequenos, que falem, né, da sua conclusão. Né, que dizem como você concluiu, como você conclui essa pesquisa. Ou você deixa aberta essa conclusão, né? Quais foram os seus resultados? Então, bem simples. Aqui, sim, você pode colocar texto, ou, se você quiser também, pode dividir a sua conclusão em tópicos. Ó, os resultados foram esses, foi uma pesquisa bibliográfica, nós encontramos isso e finalizamos com isso. Pode ser tópicos também. Isso vai depender de cada um. Pode ser o texto, 2 parágrafos no máximo, ou em tópicos, sua conclusão, cada parágrafo da sua conclusão você coloca um tópico. Né? Isso aí é poder de síntese. Né? E você fala a respeito. Tá certo? Então, é bem mais simples. Você fez o trabalho, tranquilamente você apresenta ele. A pessoa só li mesmo. Aí não posso fazer nada, né? A gente vai. Você reprovado não vai ficar. Eu garanto. Reprovado, ninguém fica. Se você mandou o trabalho, se eu dei o ok, automaticamente você já está aprovado. Só se tiver algum problema grave, se for algum plágio, algum desse tipo, se identificarem, né, a banca. Ou então a pessoa não veio apresentar o trabalho. Então, aí eu não posso dizer que você está aprovado. Mas se você mandou o trabalho, apresentou direitinho, automaticamente você está aprovado. Você, na sua apresentação, você vai correr atrás do seu 10. Vai depender da sua apresentação e com a comunicação entre a banca. Eu sempre vou tentar puxar para a nota maior. Então, a banca a gente vai discutir, a gente discute, né, sobre as notas. Mas eu, como orientador, eu sempre tento colocar a nota maior aos que enviaram o trabalho, direitinho, que é apresentado. Tá certo? E nas referências, do mesmo jeito. Você vai colar todas as suas referências? Deu 3 laudos para o professor. Vou colar todas as referências? Não. Cole só algumas
Mas 5 referências está bom. 6. Não precisa colocar toda a referência do seu trabalho, não. Só alguns, ó, aí você finaliza, né? Aqui é a conclusão. E essas são algumas referências, né, que contribuíram para a realização do trabalho. E muito obrigado ou muito obrigada. Finalizou. E pronto. 10 minutos você apresenta o seu trabalho. Tá certo? Então, a diferença vai ser bem aqui na metodologia. Quem fez pesquisa bibliográfica é só pesquisa bibliográfica. Aqueles que fizeram de campo tem mais uma etapa, que é falar da metodologia, o local da pesquisa, os sujeitos, os instrumentos e ainda falar dos dados. Você vai analisar esses dados. Para quem fez pesquisa bibliográfica, se concentra no referencial teórico. Aqueles, você vai dar mais foco aqui, na bibliográfica. Então, porque o seu trabalho é bibliográfico, então você tem que se sair bem no seu referencial teórico. Você tem que dizer o que contém lá, bem mais detalhado. Aqueles que fizeram pesquisa de campo, aqui você não irá detalhar muito, mas você irá falar. Mas nas análises, aí sim que você vai focar mais, falando das entrevistas, quem foram os professores, e você vai analisar as questões respondidas do questionário, da entrevista. Certo? Aí é o seguinte, pessoal. Aí finaliza aqui. Eu vou colocar mais uma chamada aí. O Zoom está dando 1 minuto aqui. Tá certo?